Vamos nos colocar em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o versículo de número 21. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o versículo de número 21. Várias igrejas, elas costumam aproveitar o calendário, chamado calendário litúrgico, para ministrar a palavra de Deus. Às vezes esse calendário litúrgico também inclui eventos, digamos, não muito santos e religiosos, como por exemplo o carnaval. Mas é sim um tempo, sem sombra de dúvida, da gente refletir sobre isso. Refletir sobre, por exemplo, a partir dessa festa, sobre a vida, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que está acontecendo no mundo e pedir a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Carnaval, como todos nós sabemos, é literalmente a festa da carne. Por isso, carnaval, né? Vem de uma expressão ou de uma palavra latina e caminha nessa direção. É a festa da carne. É a festa da velha natureza humana decaída, né? Que, pelo menos do ponto de vista da tradição, as pessoas dão asas à sua imaginação, dão asas aos seus desejos e fazem muitas coisas que não deveriam fazer. E é fato, os números mostram, as estatísticas comprovam, é um período no qual muita coisa ruim acontece. Os governos, de um modo geral, pensam no carnaval como um período para se arrecadar dinheiro, para se ter condições financeiras. Mas o prejuízo que vem a partir dessa festa é enorme. É muito grande. E eu sou daqueles que acreditam que não dá para se contabilizar. Mas o texto da palavra de Deus diz assim, eu queria que você olhasse comigo, acompanhasse comigo, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na minha versão, King James atualizada, que parece muito aqui com a NVI. Você acompanha comigo aqui. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que vocês não conseguem fazer o que querem. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez e glutonarias, e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu os advirto, como já os preveni antes. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Até aqui. Vamos orar? Fala com teu povo, Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, podem se assentar por gentileza? De maneira muito objetiva, irmãos, e muito direta, Paulo escreve essa carta aos Gálatas e provavelmente é o primeiro documento, o primeiro escrito do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Gálatas. E por que ele escreve? Porque a igreja estava passando por uma dificuldade terrível. A igreja estava sofrendo o perigo real de deixar de ser igreja de Cristo e cair em heresias. Havia um grupo, só para a gente entender, e qual era esse problema? Esse grupo se chama judaizantes, eram crentes em Jesus, de origem judaica, e esses crentes em Jesus de origem judaica, ao verem os gentios, gentio que é aquele que não é judeu. Eu sou um gentio, você é um gentio aos olhos de um judeu. Nós não somos descendência direta de Abraão, Isaque e Jacó. Então eles nos consideram gentios. Ao verem os gentios entrando na igreja, e milhares estavam entrando na igreja, eles disseram o seguinte: opa, tem coisa errada aí. Esses gentios precisam se converter de verdade. Esses gentios precisam levar a fé no Messias de maneira mais séria. O que eles propuseram?
vocês têm que ser semelhantes a nós, vocês precisam ser semelhantes a nós, judeus. Então vocês vão circuncidar. Circuncidar é cortar a pele do prepúcio. Vocês vão guardar as festas religiosas judaicas. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, festa da lua nova e por aí vai. Vocês têm que guardar rigorosamente o sábado, como nós guardamos. Paulo viu isso. Paulo viu que a igreja estava tomando um rumo bastante perigoso. Por quê? Qual era o cerne? Qual era o grande problema? Estava colocando de lado o sacrifício de Jesus. Estava colocando de lado a graça do Senhor. E a salvação parecia ser fruto da obra, do esforço, da minha vontade, da sua vontade, dos meus méritos, da minha religiosidade. E isso é um perigo. Isso foi um perigo na antiguidade e isso é um perigo também imenso hoje. Paulo vai dizer assim, negativo, a salvação é pela graça. E eu queria que você visse comigo, por gentileza, Gálatas capítulo 5, versículo 12. Paulo vai dizer assim, olha, a salvação é pela graça, independe das obras da lei, independe de ritos, independe de cerimônias, independe de circuncisão, independe de todas essas coisas. A salvação é graça. E um ponto muito importante para o judeu é a circuncisão. Para eles, tem que circuncidar de todo jeito e de toda maneira. E Paulo diz assim, vocês são gentios, vocês não têm esse rito, vocês não têm essa herança religiosa. E a Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, para nós outros gentios, não vai exigir esse tipo de coisa. Para o judeu hoje, você sabe, tem igreja de judeus, se chama igreja messiânica, são irmãos nossos em Cristo Jesus, eles foram circuncidados, etc, etc. Mas eles são judeus, nós somos gentios, nós não somos judeus. Aí, por gentileza, ouça a advertência do apóstolo Paulo em Gálatas 5:2. Ele diz assim, se tiver projetado, vamos ler juntos? Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Então, ponto pacífico. O que está por trás disso, irmãos? Para Paulo, para a palavra de Deus, a genuína fé, a fé real, a fé verdadeira, ela não se baseia em nada além da graça de Deus. Nada além da graça de Deus. A fé em Jesus Cristo. Lembra de Efésios 2:8? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem de obra para que ninguém se glorie. Se eu falo assim, agora eu sou salvo, Alexandre, porque eu fui circuncidado. Antes de ser circuncidado, eu não tinha certeza da minha salvação. O que eu estou dizendo sobre a graça de Deus? O que eu estou falando sobre o sacrifício de Jesus? Nada. Não tem tanta importância ou não é tão fundamental. Caminha nessa direção. Paulo está combatendo algo que não é meramente da época dele, não é meramente dos judeus, mas é de toda a raça humana, a tentativa de se auto-justificar. Eu lembro quando eu trabalhei com evangelismo explosivo, que a gente trabalha com um questionáriozinho que serve como porta de entrada para a gente anunciar o evangelho. Uma das perguntas dizia assim, olha, se você morresse hoje e fosse para o céu, por que Deus deveria deixar você entrar no céu? A maioria das pessoas vão dizer o que? Porque eu procurei ser uma boa pessoa, porque eu sou religioso, porque eu levo a sério a minha fé, e por aí vai. Por aí vai. Quando na realidade, por que eu e você vamos para o céu? Há uma música de um autor antigo, Daniel falou que cantou hoje uma música nova, né? Essa música nova deve ter uns 15 anos, 15 a 20 anos, mas beleza. Que diz assim, quando eu terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar.
e perguntarão a uma só voz, voltados para mim: ó, conta-nos, irmãos, né, como você chegou aqui. E aí ele responde: foi graça, foi graça, foi graça. Eu não vou para o céu, e eu amo a minha denominação, eu amo a minha igreja. Eu não vou para o céu, vou bater lá, ou entrando nos portões celestiais, dizer assim: ó, abre porque eu sou presbiteriano. Não vai. Eu não vou chegar lá, ou o céu vai se abrir, porque assim, opa, você foi um sujeito extraordinário. Quantas boas obras você fez para poder chegar aqui? Nós vamos lá, porque Jesus nos salvou. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Fomos justificados declarados sem culpa, declarados sem pecado, por causa da graça do Senhor. Irmãos, o que está por trás é isso. Abra comigo Gálatas capítulo 3, versículo 3. O que nos torna agradáveis a Deus Pai, né? O que nos torna agradáveis aos olhos do Senhor, quem nos justifica é Jesus Cristo. Só Ele é o único caminho, única verdade e única vida. E aí, se eu deixo de entender isso, se eu começo a falar assim: ó, eu estou preparado para ir para o céu, porque eu estou fazendo um monte de coisa boa. Eu estou preparado para ir para o céu, porque eu sou melhor do que aquele pecador miserável que está ali do lado. Olha, eu vou para o céu porque realmente eu sou uma pessoa que tem muito esforço. Eu me esforço muito. Irmãos, a gente não entendeu nada do Evangelho. Nada. Paulo, ele diz assim: olha, vocês começaram bem. Quando os Gálatas começaram bem? Quando eles ouviram a mensagem dizendo assim: olha, Jesus Cristo salva. Se você crê nele, você é salvo. Isso é começar bem. Continuar bem é acreditando. Continuar bem é acreditar que só Jesus é suficiente na minha vida. Continuar bem é depender de Jesus para tudo. Os antigos crentes diziam: qual é o melhor lugar para a gente estar? O melhor lugar não é nas minhas boas obras, não é na minha religiosidade. O melhor lugar para a gente estar é atrás da cruz de Cristo Jesus. É continuar firme. Veja comigo aqui, diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, qual é a mensagem do Espírito? Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa é a mensagem do Espírito. A mensagem da carne é: esforce-se, faça o seu melhor, e por aí vai. Não é que você não tem que se esforçar. Claro que a vida cristã demanda esforço. Mas eu não pego o meu esforço, não pego as obras para dizer assim: aqui, ó Senhor, dá uma carteirada em Deus, né? Aqui, ó Senhor, olha quanto esforço. Aqui é trabalho na veia. Aqui, ó Senhor, olha quantas obras. Se você faz isso, amigo, você não entendeu nada do Evangelho. Começou pelo Espírito, querendo agora ser aperfeiçoado pelo esforço próprio. A palavra no original é sarx. Sarx é carne. Foi traduzido aqui como esforço. Eu acho que a ara está mais certa quando diz assim: ó, vocês estão terminando na carne. Tudo bem, o sentido pode ser esse aí também, esforço próprio, mas esse esforço próprio é nada mais, nada menos do que uma obra da carne. Voltando aqui, irmãos, e a gente já entra no texto, a força do cristão não está nele mesmo, não está em mim, não está em você, mas em Deus, no Senhor. É Ele que nos capacita. E aqui é uma coisa interessantíssima. Deus não apenas fez uma obra ao nos salvar, mas Ele continua fazendo uma obra ao nos capacitar para viver a vida cristã. Eu não sei a sua experiência, mas eu vou falar da minha experiência. Como qualquer um, eu sou tentado. Como qualquer um, tantas vezes falo que não deveria falar. Como qualquer um, às vezes eu penso que não deveria pensar. Como qualquer um, eu luto contra tentações de diversas áreas. Às vezes a inveja que vem e quer abraçar o meu coração. Às vezes a cobiça, a murmuração, a insatisfação. E quando uma ou outra tentação vem, irmãos, não basta se esforçar.
tem que pedir ajuda. Sabe o que a gente faz? Dobra os seus joelhos. Pede, Deus me capacita. Senhor, me ajuda. Faça-me mais parecido com Jesus Cristo. Senhor, me dá forças. Senhor, subjuga esse sentimento. Subjuga, Senhor, dentro de mim, essa inclinação que não procede do Senhor. E sabe o que acontece, irmãos? Deus nos dá forças. Deus nos capacita. Deus nos levanta. E Deus nos ajuda a vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não apenas te salvou. Deus te dá forças para você viver a vida cristã. Deus não apenas te tirou do império das trevas, mas Ele está contigo. O Espírito Santo está contigo, te capacitando a viver a vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não te salvou e disse assim, te vira, amigo, agora vai que é só você. Ele te salvou e te disse, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória ao Senhor. Amém, queridos? Agora esse texto aqui, veja comigo, 5:16 em diante, eu li até o 21, a tese do apóstolo Paulo é o seguinte, para de viver pensando que o sucesso da vida cristã depende de você, a vitória sobre a tentação depende de você. Eu posso dizer assim, a gente pode dizer assim, depende um pouquinho, mas depende um pocão da força, do poder e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Paulo diz assim, olha, se você quer depender da carne, se você quer depender da sua religiosidade, se você quer depender do seu esforço próprio, saiba de uma coisa, vai dar problema. Aí é viver não no Espírito, não na dependência de Deus, aí é viver na dependência de mim mesmo. Essa é a mensagem do mundo. Um dia desse estava dando carona para um aluno, para uma aluna na verdade, e ela disse assim para mim, pastor, você ouviu aquela propaganda tal? Eu disse assim, qual propaganda? Aí eu lembrei, sim. Aí disse assim, acredite em algo maior, acredite em você mesmo. É isso que o mundo vai falar. O poder está em você, você é capaz, você consegue, você é maravilhoso, todo o potencial reside em você. E a Bíblia vai dizer, cara, a gente precisa do Senhor. A gente precisa do Senhor. Claro que você tem que se esforçar, claro que você tem que ler, claro que você tem que se trabalhar, mas você vai dizer como o apóstolo Paulo e como as Escrituras, né? É o Senhor quem me capacitou, é o Senhor quem me deu, é o Senhor quem me habilitou para que eu conseguisse o que foi conseguido. É graça de Deus. É graça do Senhor. Veja comigo, irmãos, rapidamente, 2 ensinos aqui sobre essa natureza pecaminosa, essa carne que infelizmente habita em mim. Eu comecei falando que esse tempo de carnaval a gente reflete, né, sobre a festa da carne. Mas será que não tem manifestação de carne na igreja? Infelizmente tem. Será que muitas vezes eu não sou tomado, eu, Reginaldo Correia de Carvalho, por algum impulso da carne e faço o que não deveria? Infelizmente sim. Se você pudesse voltar numa máquina do tempo, se existisse, você certamente não faria muitas coisas que fez. Por que nós fizemos? A velha natureza que habita em nós, que clama em nós, nos leva a fazer, a falar, a pensar e a sentir coisas que não procedem de Deus. Aí é uma luta. É uma luta para você e uma luta para mim. Vamos ver então aqui, irmãos, de maneira muito objetiva? Primeiro, versículos 16 e 17. A Bíblia vai nos ensinar aqui que essa velha natureza pecaminosa que Paulo está chamando de carne, que é o impulso para fazer o que é coisa errada, que é o impulso para sentir o que é errado, que é o impulso para o mal que existe em todo ser humano, desde aquele que está lá numa tribo indígena, distante, afastada, isolada, até o homem mais bem educado, todo mundo tem um impulso para fazer aquilo que não é certo. Todos têm. Só que eu como crente, você como crente, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E aí há briga, aí há uma guerra,
aí é uma guerra. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer nos versículos 16 e 17. Aqueles que nasceram de novo, que são filhos e filhas de Deus, infelizmente ainda não estão completamente livres do poder do pecado ou de pecar. Infelizmente nós pecamos. João diz que se dissermos que não temos cometido pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então o que é a carne? É essa inclinação para desobedecer, para fazer aquilo que é desagradável a Deus, ou o contrário, para não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Você tem dificuldade para orar? Você tem dificuldade para ter um momento de devocional com Deus? Então a sua carne está brigando com você. A nossa carne não quer se consagrar a Deus. A nossa carne não quer que eu ore e que você ore. A nossa carne, a velha natureza que habita aqui dentro de mim, não quer as coisas de Deus. Então, irmãos, de uma maneira ou de outra, há uma luta constante, acirrada, decisiva, pelo controle do nosso ser, da nossa vontade, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Embora eu e você sejamos de Jesus, ainda não fomos aperfeiçoados, plenamente libertados da presença e da influência do pecado. Por isso, irmãos, a gente faz a oração do Pai Nosso. Eu faço a oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. Quem foi que ensinou isso? Foi Jesus. Ensinou para quem? Para o incrédulo? Para o ímpio? Ensinou para os filhos de Deus. Só quando você for orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, Aí lá no finalzinho, e não nos deixes cair em tentação. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, podem e infelizmente caem em tentação. Que o Senhor tenha misericórdia. Romanos 13, 14, vamos dar uma olhada, se você puder abrir comigo, por gentileza, Romanos capítulo 13, versículo 14. Nessa luta, irmãos, irá ganhar aquele a quem nos submetemos. Existe a pessoa bendita do Espírito Santo e existe essa inclinação dentro de nós. A quem nós nos submetemos? A quem nós damos ouvidos? A quem nós queremos nos submeter? A Bíblia vai ensinar então que nós devemos nos sujeitar, nos submeter ao Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Se nós nos submetermos, nós vamos ganhar ou perder, depende a quem nós nos submetemos, né? Se nós nos submetemos à carne, nós vamos fazer a vontade da carne. Se nós nos submetermos ao Espírito Santo, nós vamos vencer pelo poder do Espírito Santo. Romanos 13, 14 diz assim: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E hoje, por causa da nossa cultura, irmãos, muitas vezes a gente acaba alimentando a carne sem perceber. O ócio, às vezes com divertimento, não estou falando de divertimento ilícito. Estava lendo um livro há um tempo atrás que um pastor americano, o reverendo Henrique, falava sobre isso, né? Quantas horas o povo norte-americano tem gastado com coisa inútil, fútil, que não acrescenta absolutamente nada, né? E quanto tempo os americanos estavam gastando, por exemplo, com meditação bíblica, oração, buscar a presença de Deus, uma discrepância imensa. Quer dizer, ver um filme é pecado? Não, não é. Mas aí o cara vê 1, vê 2, vê 3, vê 5, vê 10, né? Gasta tempo com tudo, mas não gasta tempo com o Senhor. Aí se sente cansado, se sente oprimido, não tem vontade, vai perdendo a vontade das coisas de Deus, a igreja é chata, o culto é chato, tudo é ruim. A gente vai ver a raiz, né? Quem esse indivíduo estava alimentando, entre aspas. É claro que a gente não alimenta o Espírito Santo, né? A quem o indivíduo estava se submetendo. Não tem para onde correr, irmãos, é igual dieta, né? Em certa medida nós somos fruto da nossa dieta. Se a gente come mal, o nosso corpo vai reclamar. Se a gente come muito, o nosso corpo vai reclamar.
Se a gente se embriaga, o nosso corpo vai sentir. Mas se a gente come corretamente, saudavelmente, o nosso corpo vai andar bem. Irmãos, os antigos diziam, mate a carne é a velha natureza, o pecado, antes que ela, a carne, mate você. E Gálatas, capítulo 5, versículo 24, eu termino aqui, esse primeiro tópico, Paulo diz assim, Gálatas 5, versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Tem alguma coisa que o Espírito Santo está falando para você? Deixa, abandona, não faça, deixe, abandone. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem muita gente que pensa que pode domesticar o pecado. O pecado não se deixa domesticar. Não se deixa. Pelo contrário, o pecado escraviza. Nós nunca conseguiremos domesticar o pecado. Eu já vi isso, já ouvi histórias de pessoas que não, vou ali, faço coisa e tal e caio fora. Deu errado com os outros, mas comigo vai dar certo. Eu consigo. Não consegue. O pecado é a segunda maior força do universo. Perde, obviamente, para a graça de Deus. Mas é um poder extraordinário. Ninguém domina o pecado. Ninguém domina. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Amém, irmãos? Boa parte das vezes estamos alimentando uma serpente que há dentro de nós. E essa serpente se chama carne. Essa serpente se chama velha natureza pecaminosa. Não podemos alimentar, irmãos. É tolerância zero em nome de Jesus. Para o nosso bem, para a bênção da nossa vida. Segundo lugar, eu termino aqui. A natureza pecaminosa, veja aí, versículos 19, 20 e 21. Atuará em diversas áreas. Nós temos a tendência de ver como pecado aquelas coisas grotescas, né? A gente tem a tendência de ver como pecado questões relacionadas à sexualidade. Nós temos a tendência de ver pecado assassinato, e é pecado, sem sombra de dúvida, a corrupção e coisas que tais, coisas semelhantes a essas. Mas o pecado é variado, é multifacetado. Paulo dá apenas uma pequena mostra, e ele divide em 4 áreas, em que a natureza pecaminosa se manifesta. A gente peca pensando, a gente peca falando, a gente peca fazendo, a gente peca deixando de fazer, a gente peca às vezes naquilo que a própria sociedade nem chama de pecado. A gente peca invejando, e quantas pessoas se destroem outros por causa da inveja. Peca mentindo. Nos meus anos aí de pastorado, tenho ouvido, né? As tristes experiências de irmãos e irmãs sofrendo no seu ambiente de trabalho por causa de inveja de terceiros, por causa de maledicência, de mentira de pessoas. Terrível. Destruindo reputações, destruindo pessoas, destruindo famílias. Algumas pessoas não vão encarar isso, não vão ver isso como pecado, mas é. Paulo diz então aqui que a carne vai se manifestar em pelo menos 4 áreas. Quais são as 4 áreas? Primeiro, área sexual. Segundo, área religiosa. Terceiro, área dos relacionamentos. Quarto, área da temperança. E aí, irmãos, a gente vai ver, infelizmente, é inevitável. Se a carne domina a minha existência, a minha sexualidade será distorcida. E a geração dos meus filhos, desde antes mesmo, na verdade, vão lidar com questões terríveis. Paulo dá apenas uma amostra aqui. Ele não fala sobre todos os pecados. Mas a gente tem visto coisas horrorosas, coisas terríveis. E as pessoas cada vez mais estão vendo com naturalidade aquilo que a Bíblia chama de anormalidade. Isso em várias áreas. E aí, sabe o que me preocupa? E eu ainda vou pregar isso daqui a algumas semanas aqui na igreja, é ver
que a igreja de Jesus Cristo está se amoldando, ou parte dessa igreja, ao padrão do mundo. Ao padrão do mundo. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Porque o final da obra da carne é morte. É morte. Não tem para onde correr. Então essa área. Quantas coisas, irmãos. Isso acontece na igreja, infelizmente tem acontecido. A igreja, crentes estão sendo atingidos nessa área que a gente vai chamar de área sexual, estão sendo atingidos. E a gente pede misericórdia em nome de Jesus, mas também a área aqui, veja comigo, o versículo 19, né, vai falar algumas coisas, o versículo 20 também, o 19 diz assim, né, são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essas são apenas algumas amostras, alguns exemplos, né, da área sexual. Aí a área religiosa, 2 pecados, idolatrias e feitiçarias. Eu era tendencioso a pensar o seguinte, não, a carne não tem nada a ver com a religiosidade tem tudo a ver com a carne. Qual cultura não foi idólatra? Todas. Qual cultura não mexeu com feitiçaria, com o mundo dos espíritos? Todas. O ser humano não vai em direção ao Deus vivo e verdadeiro, mas ele constrói ídolos para si. Ele adora pau, pedra, lua, estrelas, o sol. Ele adora os espíritos. Tudo isso, irmãos, não vem de Deus. E aí lança por terra aquela ideia. Todas as religiões são boas. Basta você ser honesto, sincero. E a Bíblia vai dizer, todas as religiões são más. São obra da carne. São obra da carne. Qual é a nossa religião, meus irmãos? Nossa religião é Jesus de Nazaré. O único que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Por que nós vamos? E eu não estou cuspindo na igreja presbiteriana, que é a minha igreja. Nem nas igrejas irmãs, né? Vários irmãos aí de outras denominações. Mas não vamos para o céu porque somos religiosos. Vamos para o céu porque pertencemos a Cristo Jesus. Ainda mais, irmãos, na lista, se você continuar comigo, ele diz assim, ódio, versículo 20, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas. Isso existe no nosso meio, infelizmente. Muitas vezes a gente vai ver isso aí, competições, invejas, brigas, egoísmos, ciúmes, discórdias gratuitas. Infelizmente a carne pode estar, irmãos, entre nós. E a gente pede misericórdia. Eu falo isso com vergonha, até entre nós pastores. Às vezes os pastores ficam se medindo, né? E ficam também cobiçando, não quero ir lá para aquela igreja maior. Tem mais status, tem mais reconhecimento, tem mais isso, tem mais aquilo. Quando na realidade o Senhor nos chama para quê, irmãos? Para servi-lo. Para servi-lo. Deus me deu a bênção de passar por grandes igrejas. Deus me deu a bênção de passar por pequenas igrejas. Eu fui pastor em favela. Favela de São Benedito. Hoje não é, acho que nem se encara mais, né, como favela. Eu fui pastor de ex-prostituta. Eu fui pastor de aidético. E aqueles irmãos e irmãs não são inferiores a nenhum dos senhores e senhoras. Todos eles foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, a gente, na igreja, podemos tomar esse rumo de competir entre nós, de invejar uns aos outros, de trilharmos esse caminho. A carne, infelizmente, pode estar no nosso meio. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Finalmente, ele fala sobre uma outra área, que aí a gente vai ver também, a NVI, a própria King James também, traduziu como orgias, e aí são 2 pecados, né? Embriaguez e orgias. Na verdade, é uma alusão aos chamados bacanais. O que é isso? Festas ao deus Baco. E as festas ao deus Baco, rolava muito vinho
muita comida e atividade sexual ilícita, irregular. Aí ele colocou aqui, essas versões colocaram orgias. Eu acredito que é melhor mesmo a gente entender aqui como glutonaria, porque pecados sexuais ele já falou lá atrás. Comer demais, beber demais, não ter temperança. A gente tem muito problema com bebida, né? As pessoas geralmente olham com um olho bem crítico para o problema, né, do alcoolismo, de norte a sul, de leste a oeste, no Brasil e no mundo. Mas tem um outro pecado que eu preciso tomar cuidado e você precisa tomar cuidado. Existe um pecado que é o pecado da intemperança no comer. De vez em quando minha esposa brinca comigo, porque eu li e aprendi com John Stott, ainda estou tentando praticar, viu, reverendo Henrique? Estou tentando realmente colocar direto em prática, né? Que ele tinha por princípio comer um prato, não repetir. E aí, de vez em quando, eu como só um prato. Aí, você não vai comer mais não? Eu estou lembrando aqui de John Stott, então deixa eu segurar que eu estou saciado. E é verdade, às vezes a gente come compulsivamente, simplesmente por comer, não por necessidade. E aí a gente pega uma nação como os Estados Unidos, que é uma nação protestante, essencialmente protestante, mas que tem seríssimos problemas nessa área aí da alimentação. Que Deus nos dê equilíbrio, que Deus nos dê temperança. Eu estou comendo demais? Pode ser obra da... é ansiedade. Tá, é ansiedade, beleza, a ansiedade faz a gente comer demais, mas será que não tem algo mais também? Será que a carne não está dominando a minha boca, o meu estômago? É para a gente refletir, irmãos, e colocar na presença do Senhor nosso Deus. Eu termino aqui. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 6. Irmãos, não cremos em perda da salvação. Eu não estou aqui pregando que você vai perder a salvação, nada disso, beleza? Mas cremos em perda de bênçãos e graças. Deus nos chamou para a gente viver no Espírito e não na carne. Quando a gente vive na carne, a gente vai sofrer, a gente vai apanhar, a gente vai perder, não tem para onde correr. O pastor fulano de tal, maravilhoso, etc. tal, caiu na carne, irmão, vai levar na cabeça. Não vai perder salvação, mas vai perder bênção, vai perder graça. Não tem para onde correr, não tem para onde correr. Agora, alguns que realmente estão ou vivem na carne, olha o sinal de alerta. Pode ser que não tenham realmente passado pelo novo nascimento. Pode ser. Paulo diz em Romanos 8, 6, a mentalidade da carne é o que, irmãos? Morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A Ara vai dizer, a inclinação da carne é morte. Paulo, em Gálatas 5, 21, ele termina dizendo que os que tais coisas praticam, ou praticam sem arrependimento, praticam sem confissão, praticam porque, enfim, não são novas criaturas, diz a palavra de Deus, não herdarão o reino de Deus. É coisa séria, é coisa séria. Deus nos chamou para a santidade, para vivermos uma vida no Espírito. Que Deus me ajude, que Deus lhe ajude, que Deus ajude a igreja dele a viver assim. Amém, irmãos? A minha oração e o meu desejo.